Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube, começando mais um programa de entrevista agora de manhã, surpreendendo a todos vocês que não estão muito acostumados com esse horário aqui no canal do Conde, mas tem uma entrevista muito especial. Vou conversar com a Simone Batista, que é uma brasileira que mora na Argentina há 16 anos, esteve presente nos protestos de ontem contra o Bolsonaro, contra a visita do Bolsonaro na Argentina. E eu quero conversar com você, querida Simone, para você contar os bastidores, o clima, tudo que aconteceu. Saudações aqui do Brasil para você. Seja bem-vinda e muito obrigado por Obrigada. essa entrevista. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia. Obrigada pela oportunidade também. O clima ontem foi muito legal, muito legal. Era uma mistura de brasileiros e argentinos, obviamente todos inconformados com o atual governo, onde o povo argentino deixou bem claro também a sua posição em relação à política neoliberalista, né, que também reina por essas terras aqui. E levou a Argentina ao caos que é hoje, com uma inflação de 50% ao ano, aumentos incríveis em tarifas. Então, os argentinos estavam, porque sabem onde leva esse caminho, também para repudiar o ódio, o preconceito, o racismo, essa política que tira dos mais pobres para dar para os mais ricos, se é que existe alguma política, né, com Bolsonaro. É, o clima era muito tranquilo, pacífico, foi muito legal, muito legal. Você Eu vi via. pelas fotos, Sim. as fotos que você me mandou ontem à noite, por isso que a gente acabou conversando e combinando essa entrevista aqui. Eu vi pelas fotos que o clima estava muito bacana, muito bonito, né? Eu quero que você me explique. A gente vai falar de várias coisas. Eu quero te perguntar sobre a economia argentina, sobre o que está acontecendo, mas vamos falar um pouquinho antes sobre os protestos. Eu queria te perguntar o seguinte: onde que foi exatamente ali? Foi na Praça de Maio que foi? Em frente ao Cabildo, não exatamente em frente ao Palácio do Governo, a Casa Rosada, né? Mas em frente ao Cabildo, na outra ponta da praça, mas na Praça de Maio. E teve também apresentações, né? Pelo que eu vi pelas fotos ali, teve algumas. Sim. O povo Algumas apresentações de artistas argentinos, brasileiros, é, e discursos de uma das avós da Praça de Maio, de pessoas de diferentes órgãos, entidades argentinas, se colocando, bom, deixando claro qual a posição e o repúdio ao atual governo brasileiro. Simone Batista, você está na Argentina já há 16 anos. Como é, Aham. como é que é ver o Brasil da Argentina? Conta um pouco agora da sua história, da sua experiência pessoal para a gente. E você foi no momento que o Brasil estava, enfim, tinha plena democracia, a gente tinha um país, enfim, bombando economicamente. E como é que é essa sua relação? Como é que você viu o Brasil de fora? Como é que você sente os argentinos olhando para o Brasil? Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que quando eu fui era em plena ascensão do Brasil, né? Eu vi o Brasil crescer, eu vi amigos meus que nunca tinham viajado para fora viajar, muitos vieram me visitar, muitos foram para outros países, mas mesmo assim, estes mesmos amigos não reconhecem é, todas esses avanços, né? E essas oportunidades que tiveram durante o governo do PT. É, e acho que de fora você vê de uma maneira mais clara até, porque você tem acesso a outros meios de comunicação que não só a Globo e as grandes emissoras e jornais brasileiros, né, os meios de comunicações de sempre, e você observa, acho que com mais atenção, porque você vê. Eu sempre fui ao Brasil 2 vezes por ano, né? Então, minha família sempre veio 2 vezes mais. Então, não é que eu estava totalmente isolada do Brasil e uma pessoa que mora há 16 anos, como muitos me diziam, eu não podia opinar agora, como eu opino, porque eu não tenho ideia do que acontece no Brasil, num mundo totalmente globalizado. Então, muitos dos meus amigos falam: não, você não pode opinar, você não mora aqui faz muito tempo, você não tem ideia do que acontece aqui. E não só eu, acho que o argentino é um povo muito mais politizado que o brasileiro. E eles não entendem como nós chegamos onde chegamos, como o brasileiro chegou a votar
em Bolsonaro e essa situação em que se encontra o Brasil. Porque Então, parece que o Macri, desculpa, Simone, só fazer uma intervenção aqui. O Macri, ele foi eleito depois de uma situação, enfim, uma saturação também dos governos Kirchner, natural, com a imprensa atacando bastante, com a elite. uhum. A Argentina também tem elite como o Brasil, só que eu acho que é diferente também, depois você explica para a gente. Mas, mas ele foi eleito, acho que num processo diferente do que o Bolsonaro foi eleito aqui. Não sei se teve essa profusão de fake news na Argentina como teve no Brasil. Você pode explicar para a gente? Você está fazendo um gesto aí que eu acho que teve. Né? Não exatamente fake news por redes sociais tão intensa como foi no Brasil, mas um bombardeio da imprensa a, a Impiedoso, né? Cristina, que foi o governo, é exatamente a mesma história que no Brasil. O governo mais corrupto de todos os tempos, o governo semiditadura, né? Estávamos vivendo uma ditadura aqui, e que mais? E Mas e as os pessoas dados acabaram econômicos da Argentina? votando. Os Como? dados eram bons, né? Os dados eram bons. A Argentina estava no mesmo processo que o Brasil. A Argentina É. estava num bom momento econômico. Só que as pessoas acabaram votando com ódio, que é exatamente o que aconteceu no Brasil. E quando se vota com ódio, você acaba votando na pior opção. E aí nós temos, na verdade, daqui a pouco você vai voltar a falar dos protestos, o pessoal está chegando aqui forte na nossa entrevista, no canal do Conde. Saudações a todos que estão chegando aqui para conversar. Estou conversando com a Simone Batista, uma brasileira que mora na Argentina e participou dos protestos ontem contra Bolsonaro. Os argentinos pediram para o Bolsonaro ir embora, né, Simone? Não foi isso? Fala, vai embora daqui, não queremos você aqui. A frase mais usada era: seu ódio não é bem-vindo aqui. Seu ódio não é bem-vindo aqui. Isso é. Uhum. E aí, nós tivemos também, como sempre, o Bolsonaro, parece que ele levou muitos ministros para a Argentina, ele ainda está aí, né? Deu uma entrevista muito estranha, ele tá com vários problemas, assim, ele está muito pressionado também, na verdade, tem alguns analistas, inclusive argentinos, dizendo que a ida dele, a foto com o Macri, é absolutamente tóxica para o Macri. Como é que você sente essa percepção do argentino? Quer dizer, o Bolsonaro é persona não grata no mundo todo. E eu acho que o Macri se arriscou demais em receber o Bolsonaro assim nessa situação, porque está em plena campanha eleitoral. Como é que você está sentindo isso aí? Exatamente. Mesmo as pessoas aqui que são da direita declaradas não têm nenhuma simpatia por Bolsonaro. Então, muitas diziam, essa união é muito prejudicial ao Macri. E nós, que não somos da direita, agradecemos. Ainda bem que ele apoia o governo desastroso do Macri. Eu Que não fiquei tem. feliz também. Eu falei assim, isso é maravilhoso, porque aí você tem vamos falar da Cristina Kirchner um pouquinho, porque ela foi muito. Os analistas, inclusive, ficaram estupefatos com a inteligência dela em trazer o Alberto Fernandes para ser o cabeça Uhum. do Papa, justamente para driblar essa perseguição, que ela deve ter deixado o Clarim assim, bastante insatisfeito. Como é que é? Como é que tá os bastidores das eleições argentinas, Simone? Acho que as pessoas que votaram em Macri, muitas, ou quase a maioria, estão arrependidos, mas ainda existe um ódio em relação a Cristina. Ainda existe essa coisa de que governo mais corrupto de todos os tempos, porque a imprensa trabalhou muito forte nesse É como no tema. Brasil. E agora continuam, então, com um bombardeio já em relação a, a coisas já passadas, anteriores, voltaram a falar dos mesmos temas, voltaram a falar do Nisman, e não existe nenhuma prova, mas já voltaram a bombardear a Cristina e, obviamente, o Fernandes. O Fernandes que é uma pessoa A que dupla parece que Fernandes. gosta dele, né? Que ele é um cara assim moderado, né? Sim, Ele também. muito mais tranquilo, tem um perfil muito mais
digamos, como posso dizer, um perfil mais querido que Cristina, porque Cristina ou se ama ou se odeia. E por ser mulher, infelizmente, a sociedade ainda é muito machista. Então, olham para ela como que prepotente. Como a Dilma aqui no Brasil, né? Que é uma mulher brava, cercada de homens doces, né? Todos os homens são bonzinhos e doces. Exatamente. Simone, deixa eu ler aqui os comentários dos nossos internautas. A Marisete Ferreira está dizendo: bom dia, somente em um país igual ao Brasil, um cidadão recebe condenações sem provas e sem crimes. Faroeste sem lei. Fora Paulo Guedes, fora Bolsonaro, fora Moro, fora Weintraub, fora todos os golpistas. Na Argentina, aquela luz que estava projetada. Que prédio era aquele que estava projetada a luz do Fuera Bolsonaro? Que prédio que era esse? Sinceramente, Você não sabe, não mas era ali sei. no. Essa foto não era minha. Essa Hã? foto não era sua. Falar em foto, diga, querida Simone. Você quer falar? Não, não. Deixa eu Fala continuar em foto? alguns comentários. Naisa Lacroze está dizendo: agora tem jumento no poder, Marisete Ferreira não tem prova, não tem crime, Lula livre. O chat é sempre mais, enfim, sente mais a situação geral aqui. Daqui a pouco eles começam a fazer perguntas mais específicas para a gente. Estou repetindo, estou conversando com a Simone Batista, que é uma brasileira que mora na Argentina e participou dos processos anti-Bolsonaro que foram feitos uma multidão próximo ali à Praça de Maio, em Buenos Aires, recomendando para o Bolsonaro voltar para o Brasil. Eu vou colocar as fotos aqui que você me mandou, deixa eu ver aqui, e o pessoal já vai começar a ver, porque são fotos muito, eu achei muito interessante, elas falam por si do que foi esse protesto aí. Deixa eu só achar aqui para a gente começar aí você vai comentando com a gente. Tá bem. Deixa eu só achar a primeira foto aqui da sequência. É essa aqui. Agora, só tem de fazer uma operação aqui na transmissão. Estamos quase lá. Pronto. Acho que você vai ver aí também. Sim. Tá vendo? Essa justa é uma das fotos que não é minha, bom, de uma amiga que me passou e eu mandei para você. Sim, essa aqui. Mas, Deixa eu avançar mas agora. muito boa essa ideia da projeção nos prédios. Essa aqui você está aqui, né? Aí, tô aí. Eu e um amigo meu brasileiro, jornalista, que mora aqui. Muito bacana o sinal do símbolo nazista aqui. Tem aqui o Brasil caindo no precipício. Que bonitinho esse cartaz. Esse cartaz você quer? Na verdade, da internet, mandei imprimir, né? Mas Que sim, você os imprimiu. dois acabei levando, sim. Muito legal. Ali era um caminhão, um carro de som que estava tendo os eventos, as apresentações? Era como um palco, um mini palco. Mini palco. Uhum. Aí eram as Beleza. apresentações, exatamente. Olha aqui, deixa eu avançar mais um pouco para todo mundo ver. De novo aqui a foto desse ângulo, deixa eu pular essa. Essa foto está muito bonita. Como é bonito esse centro de Buenos Aires, né? É bem lindo. À noite é tudo iluminado, mas, Todo bom, mundo de dia, aqui, de noite, o centro é lindo. todo mundo aqui falando fora Bolsonaro. Eu acho que o clima, o argentino tem uma coisa. Deixa eu voltar a imagem aqui e depois a gente continua passando. Tem uma coisa muito bacana do argentino com o brasileiro. Existe a rivalidade, mas existe um amor muito grande também, um sentimento de latino-americanidade, né? Como é que Eu tá sempre, mais pra gente? eu sempre falo que o argentino, a rivalidade que tem com o brasileiro é no futebol, nada mais. E o argentino gosta muito mais do brasileiro do que o brasileiro do argentino. Porque depois ele adora o Brasil. Eu dou aulas de português. Eu tenho um monte de aluno que eles estudam porque eles amam o Brasil, querem entender a música, querem cantar, querem ir para o Brasil conversar com o brasileiro. Eles têm uma adoração pela gente. Falam, o que vocês estão fazendo aqui para os brasileiros? Eu não acredito que o seu país tão lindo. Agora já não dizem tanto, né? Mas anterior ao Bolsonaro sempre me perguntavam isso. Agora me perguntam por que o Brasil está como está, porque votaram ao Bolsonaro. E é mais ou menos porque eles votaram em Macri.
Pois é uma situação correlata, né? A América Latina toda, né? Inclusive a perseguição que a Cristina Kirchner sofre aí, eles dizem aqui a Lava Jato Argentina, né? É uma espécie de operação Condor, né? 2.0 que devastou a América Latina toda. Você teve até um presidente, o ex-presidente peruano, é, é, esqueci o nome dele agora, González, ele se matou, né? Aham. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que agora me deu um branco aqui. Simone, há um pouco mais de um ano, os argentinos fizeram o Festival Lula Livre, o primeiro. Foi o primeiro. Você se lembra desse festival? Que foi muito Sim, impactante. Inclusive o Mercadante estava aí, acho que a Dilma Rousseff também estava aí, o Caetano. sim. É impressionante, quer dizer, se mobilizaram primeiro do que os brasileiros para Aham. do Lula. Como é que é a percepção do Lula aí na Argentina? Eu já tive aí, eu me lembro que o Lula era considerado um craque aí, mesmo entre. Sim, ele é super querido. É incrível que a mesma pessoa que odeia a Cristina muitas vezes ama Lula aqui. Então você vê como é o poder da imprensa, né, em cada país. O que conseguiram a imprensa Clarim, que é a imprensa dominante aqui, o que ela conseguiu fazer com a imagem de Cristina e que não chegou a atingir a Lula. Então, Lula aqui é muito querido, ele é respeitado, as pessoas perguntam como pode estar preso. É, mas ao mesmo tempo você vê que muitos desses, obviamente que muitos são Cristina, não são do Macri, o país está dividido aqui também, mas até os que são ou eram de Macri, até começar essa crise toda, também são a favor de Lula aqui. Muito interessante isso. É curioso, né? Porque aí eu acho que talvez a imprensa brasileira continua produzindo um ódio ao Lula, ao petismo, ao PT, etc. E na Argentina, como não tem esse movimento, Uhum. a população tem mais liberdade para admirar, né, um estadista e defender. E acho que por isso que o festival aconteceu primeiro na Argentina. Eu vou voltar aqui algumas imagens para gente comentar mais um pouco do que foram os protestos de ontem aí em Buenos Aires. Uhum. Está para todos aqui. Essa aqui a gente já viu. Vamos avançar. Mas essa foto, alguns cartazes aqui, Bolsonaro, La Milícia que te pariu. Eu achei muito Tá muito bom. os argentinos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né, Simone? Estão acompanhando, aham. Mas aí nessa manifestação era metade brasileiros e metade argentinos. Então, brasileiros que moram aqui a trabalho, a maioria brasileiras casadas com argentinos, que tem muito, e estudantes, muitos estudantes brasileiros. Aqui tem muito estudante de medicina. Infelizmente, com a educação, né, hoje no Brasil a tendência é ter mais brasileiros estudando aqui, como tem muitos chilenos aqui, porque no Chile também, como a educação é paga, né? A universidade é paga, tem muito chileno também. Mas ontem tinham muitos estudantes de medicina e muitos, brasileiros que moram a trabalho ou porque se casaram com argentinos Sim. e argentinos. Então estava bem misturado. No fundo aqui da foto, eu vou passar o mouse aqui para tu ter um cartaz de um cartunista brasileiro, que é esse. Daqui a pouco acho que a gente vai ter ele mais amplificado aqui. Vamos passar mais um pouquinho as fotos para o público acompanhar como é que foi. Aqui o cartaz, né? Argentina rechaza Bolsonaro. Como é que o argentino fala Bolsonaro, Simone? Como é que? Como Desculpa, é não que o ouvi. argentino pronuncia Bolsonaro? É Bolsonaro? Igual, Não, Né? Bolsonaro. olho, né? É, O vou passar L mais só um. que é marcado. Essa foto foi você que fez? Essa foto tá linda. Essa foto é minha. Essa foto é sua? Essa sim. Ela tá muito, muito bonita. Foi a foto que a gente escolheu para ser a manchete da notícia que viralizou, né? Ontem à noite. Mas Que aqui legal. uma tomada. E tinha um Lula livre lá, né? Quem mandou matar Aham. também. Você está dizendo, deixa eu interromper mais uma vez aqui a nossa projeção.
e voltar para a transmissão aqui, para a gente se olhar na nossa transmissão. Que tinha muitos brasileiros também, então as pautas que são caras aqui ao segmento progressista brasileiro estavam ali na ordem dessa noite de protestos também, né? Então tinha Lula livre, tinha Marielle vive. Como é que você vê esse momento assim, como brasileira, tudo que o Brasil está passando, a execução da Marielle, agora saiu o dado da violência no Brasil, 77% negros jovens, 65 mil pessoas mortas em 2018. O país que mais mata no mundo, né? Mesmo sem estar em guerra, como a Síria, como o Iraque, etc., como outros lugares conflagrados. É difícil acompanhar o Brasil assim também à distância, porque existem vários Brasis, também nós temos de dizer isso, né? Muitos de nós não sentimos o que está acontecendo nas periferias, né? Nos rincões mais pobres, no Nordeste, no Norte, que, aliás, toda a violência foi empurrada para o Norte e Nordeste por causa das facções também. Como é que você vê esse momento assim político brasileiro? E se você tem esperança, Simone? Olha, eu estou muito triste com o Brasil hoje. Eu sempre tentei acompanhar e tento acompanhar tudo que acontece no Brasil. Felizmente, a internet está aí e é uma forma de a gente estar mais próximo ao país, que nunca vai deixar de ser meu país, minha pátria, o lugar onde eu nasci. Eu sempre falo que Brasil é o meu país, meu destino final, e nunca vou deixar de acompanhar as notícias. Então, tento me informar por todos os lados, vejo que as coisas só têm piorado, que a violência aumentou, que que a visão e os pronunciamentos do presidente atual só fomentou com que as pessoas sejam mais violentas, discriminem mais, tenham menos tolerância. Acho que tem uma grande nuvem negra em cima do Brasil agora. Eu, por exemplo, sempre fui para o Brasil 2 vezes por ano. No meio do ano, nas férias de julho e no verão. E no verão ficava um mês. Este ano eu não fui e eu não vou. Eu não tenho vontade. Eu tenho uma filha de 6 anos, vai fazer 6, e eu tenho medo já de ir. Porque você vê tanta violência agora, todo mundo armado, todo mundo tão agressivo com essa onda. Não tenho vontade de ir por muitas pessoas com as quais fui ofendida por defender um Brasil mais justo e eu falava, aqui na Argentina a gente está anos na frente, porque o governo de direita destruiu a Argentina. Infelizmente, a gente só tem esse caminho com o governo de Bolsonaro. E é muito pior, porque Bolsonaro não tem cultura, não tem preparo para estar aí. Então, é muito triste ver o que está acontecendo. Eu não tenho esperança. Eu nunca pensei que fosse torcer para que Mourão assumisse o governo. Olha o nível que chegou. Eu prefiro que Mourão assuma o governo, porque pelo menos os militares são mais nacionalistas. Inclusive, tem uma diferença interessante entre essas transições que ocorreram no Brasil e na Argentina, porque a ascensão de Macri, aí na Argentina, salvo engano, você me corrija se eu estiver equivocado, ela não se deu com o apoio de militares. No Brasil, a ascensão do Bolsonaro se deu com o apoio de militares. Agora, digamos, o Macri está impopular, né? A percepção que nós temos aqui é que ele está impopular. Inclusive, eu vou pegar uma pergunta aqui de um internauta, a Josi Negreiros está perguntando, e qual a opinião dela sobre a Cristina Kirchner? Ela está envolvida ou não em corrupção? O que aconteceu, como aqui no Brasil, em relação a Lula? Como é que é essa história da Cristina Kirchner? Daqui a gente percebe que é perseguição. Perseguição. Tem mais propriedade para nos informar sobre a questão da Cristina Kirchner. Do que ela é acusada? O que está acontecendo? Ela é acusada de ter... O país está no caos onde está, que foi levado por Maurício Macri com um péssimo governo, mas porque o governo anterior roubou tudo. Quando eu vi as matérias nos jornais argentinos e nos jornais brasileiros, os títulos eram copiar e colar de um país para o outro.
Então, as acusações são muito parecidas. E Cristina, tem muita gente hoje que fala como estávamos melhor, como estávamos bem naquela época e não percebemos, nos deixamos levar pelo papo do governo mais corrupto de todos os tempos. Então, eu acho que Cristina é tão inocente quanto Lula. Houve uma. Tivemos uma pequena interrupção aqui na fala da Simone Batista. Daqui a pouco deve normalizar. Vamos esperar aqui como é que vai ficar. Ela está falando aqui da Cristina Kirchner. Deixa eu continuar lendo alguns comentários aqui de vocês, até normalizar a transmissão com a Simone Batista. Daniela Santos está dizendo, Cristina é inocente, assim como Lula, que era o que a Simone estava acabando de dizer aqui para a gente. Marisete Ferreira está dizendo, Josi Negreiros, Lula explicou o motivo de tanta gente com medo da fome, do desemprego, mas vamos sair das ruas e mudarmos isso. Ainda não restabeleceu aqui o sinal da Simone. Vamos avançar mais um pouco aqui nos comentários, eu vou conduzindo aqui. Pessoal dizendo aqui Lula livre, Tadeu Mouzinho, saudações, Cristina Democrata, Guiomar Braga dizendo aqui, o debate aqui tá bacana aqui no chat, caiu a Simone Batista. Não sei se ela está me ouvindo, mas Simone, se você estiver, talvez seja o caso de você sair da ligação e entrar de novo. Tá? Vamos aguardar mais um pouco, senão a gente vai já encaminhando aqui para os momentos finais do nosso papo especial com a Simone Batista, que está na Argentina, que participou das manifestações contra o Bolsonaro. Né? E aqui eu estou com uma matéria aberta da BBC, dizendo que a visita de Bolsonaro pode mexer com as eleições na Argentina. Né? Muita gente dizendo que a presença ali do Bolsonaro vai trazer uma imagem muito ruim para o Maurício Macri e vai favorecer a Cristina Kirchner, que agora se tornou candidata a vice-presidente na chapa do Alberto Fernandes, que foi um quadro do governo Néstor Kirchner. O que me chamou muito a atenção nessa visita aí do Bolsonaro para a Argentina, que levou muitos ministros, inclusive, foi que o Bolsonaro está num momento muito pressionado e está sendo induzido a muitos erros. Ele, inclusive, teve um erro eu não diria como linguista, não posso dizer de português, mas ele teve um erro de articulação, né? Articulação vocal. Ele falou canclomo. Canclomos a todos vocês, né? Lembrando até o nosso saudoso Mussum, né? O Bolsonaro, com canclomo. Parece coisa de comediante, né? Mas é fato. E, na verdade, é sintoma de muita pressão. Isso é sintoma de pressão. E depois teve um dado muito curioso que eu vou tratar na minha live hoje das 13 horas, estou preparando o roteiro aqui para vocês, que o Bolsonaro, ele fez uma brincadeira com uma jornalista da Folha, Silvia Colombo, na coletiva que ele deu lá, depois do encontro com o Macri, e ele disse que estava apaixonado pela Silvia Colombo. E aí eu vou comentar com vocês isso, porque isso também é decorrente de uma certa pressão que o Bolsonaro está sofrendo. Então, aí, você imaginem vocês se fosse o Lula que dissesse isso para uma jornalista. Mas como é o Bolsonaro, a Folha de São Paulo acha que foi só uma brincadeira, não vai aprofundar. Mas eu vou aqui na live do Conde às 13 horas. Eu acho que a Simone não conseguiu se reconectar, e aí eu já vou encerrando aqui esse papo com vocês, agradecendo muito a Simone, agradecendo a presença de vocês. Nós vamos reprisar essa entrevista depois na TV 247, só para dar um gostinho do que foram os protestos contra Bolsonaro ontem em Buenos Aires. Foi uma multidão, foi muito bacana. Ela está me mandando uma mensagem aqui no Zap, deixa eu ver o que ela está falando. Ela se caiu. Ela está dizendo aqui, obrigada pelo carinho e força a todos nós nessa luta por um Brasil melhor. Simone Batista, muito obrigado. A internet caiu, não vai dar para se reconectar agora. Mando um beijo do Brasil para você. Vamos conversar de novo numa próxima oportunidade para a gente continuar dizendo. Estava aqui muito interessado no que você estava dizendo sobre os bastidores da política argentina.
é uma política, é um bastidor que interessa muito ao Brasil, América Latina, a gente pensar a América Latina como um todo, né, com uma unidade econômica, social, cultural, muito importante, fortalece a todos nós, e voltaremos a conversar assim que possível e quando a gente restabelecer as conexões. Saudações a todos vocês, muito bom dia, e até a live das 13 horas pela TV 247. Valeu!